Fui forçada a me casar com um diretor deficiente. 3 meses se passaram. De repente, comecei a sentir enjoos matinais. Fui acusada de adultério e a família do meu marido estava pronta para me expulsar. Inesperadamente, meu marido se levantou da cadeira de rodas e disse: "Vamos ver quem se atreve a tocar na minha esposa e no meu filho." Eu nasci e cresci em uma vila remota na Chapada Diamantina, na Bahia, onde uma névoa densa envolve a vila durante todo o ano e o aroma de ervas medicinais impregna cada casa. Desde pequena, sempre acompanhei meu avô na mata para colher plantas medicinais. Meu avô era um famoso curandeiro, conhecido em toda a região. Todas as receitas secretas de nossa família, o conhecimento sobre as plantas e os pontos de meridiano no corpo humano, ele me transmitiu com dedicação. Pensei que minha vida passaria pacificamente em meio a cestos de ervas. No entanto, os problemas chegaram exatamente no ano em que completei 25 anos. Meu pai, que há muito tempo havia se mudado para a cidade grande e quase me esquecido, de repente enviou um carro para me buscar. Minha mãe faleceu quando eu era pequena. Meu pai se casou novamente e construiu um negócio em São Paulo. Ele também levou consigo a filha de sua nova esposa, chamada Isabela. Durante anos, ele me visitou apenas algumas vezes. Desta vez, ao voltar, ele parecia exausto e envelhecido. Assim que entrou em casa, ele segurou minha mão com força. Com uma voz suplicante, ele disse que sua empresa estava afundada em dívidas de milhões de reais com o banco e à beira da falência. Ele disse que só havia uma maneira de salvar a família. A maior construtora de São Paulo concordou em investir uma grande quantia, o valor exato necessário para quitar a dívida. Contudo, havia uma condição: o filho mais novo deles, Arthur. Arthur ocupava o cargo de vice-presidente executivo na corporação. Mas 2 anos antes ele sofreu um grave acidente. O acidente deixou suas 2 pernas paralisadas, forçando-o a depender de uma cadeira de rodas para o resto da vida. Boatos que circulavam diziam até que ele havia perdido a capacidade de ter filhos. Inicialmente, este casamento era destinado a Isabela, mas ao ouvir sobre a condição de Arthur, ela fez um escândalo e se recusou veementemente. Com maquiagem pesada, ela ficou de braços cruzados no meio de nossa cabana simples e, com um tom de desprezo, disse: "Alina, você vai ficar para sempre nessas serras. Você não tem futuro." "Sim, ele é aleijado, mas a família dele nada em dinheiro." Ela continuou: "Seja a esposa dele e você viverá confortavelmente. Papai está desesperado. Você, como filha mais velha, deve mostrar sua devoção. Quanto a mim, ainda sou jovem. Minha vida inteira está pela frente. Não posso enterrar minha juventude ao lado de um homem aleijado." Ao ouvir as palavras de Isabela, virei-me para meu pai. Ele evitou meu olhar, apenas baixou a cabeça e suspirou. Perguntei a mim mesma se, para ele, eu era realmente uma filha ou apenas uma mercadoria que poderia ser trocada para salvar a família que ele tanto valorizava. No entanto, pensando em seu status como pai e no negócio que ele construiu por toda a vida, agora à beira do colapso, fechei os olhos e assenti. Concordei em assinar a certidão de casamento em troca de 25 milhões que salvariam a empresa do meu pai. No dia do casamento, não usei um vestido luxuoso. Também não houve uma festa grandiosa. Apenas um carro de luxo enviado pelo noivo veio e me levou em silêncio. A bagagem que levei para a casa do meu marido não eram joias e roupas, mas uma grande mala de lona cheia de raízes, ervas e um conjunto de agulhas de acupuntura herdadas do meu avô. Com aquela mala, entrei pelos portões de uma mansão magnífica, no coração Morumbi. Comecei uma vida completamente nova e estranha para mim. A mansão da família de Arthur era enorme e fria. No meu primeiro dia como nora,
conheci oficialmente o homem que agora era meu marido. Arthur estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela. Suas costas transmitiam solidão e isolamento. Seu rosto era bonito, com um maxilar forte. No entanto, seu olhar mostrava uma profunda desconfiança. Ele olhou para minhas roupas simples e disse com uma voz plana, sem emoção: "Você está aqui por causa daqueles 25 milhões. Então, apenas faça o seu trabalho. Somos estranhos, então? Não espere nenhum sentimento ou compaixão de mim." Eu assenti em silêncio. Eu realmente não esperava nada de um casamento baseado em um acordo. Silenciosamente, arrumei minhas coisas em um canto do quarto e comecei a limpar e organizar nosso espaço. Removi as decorações grandes e luxuosas para dar mais espaço para sua cadeira de rodas. Arthur viu o que eu estava fazendo, mas não disse nada. Apenas se virou de volta para a janela. Ao anoitecer, uma empregada trouxe uma bacia com uma infusão de ervas para os pés de Arthur. Ela disse que era um tratamento de fisioterapia prescrito pelo médico para que os músculos do jovem mestre não atrofiassem. Esperei até que ela saísse e me aproximei da bacia, que ainda soltava vapor. Meu olfato, treinado desde a infância, imediatamente sentiu que algo estava errado. O aroma de arnica, canela e calêndula era claro, mas entre eles havia um cheiro agudo, amargo e familiar escondido. Peguei um pouco dos resíduos no fundo da bacia para examinar. Entre as folhas esmagadas havia algumas fatias de uma raiz acinzentada. Na dose certa, essa raiz tinha um efeito analgésico. No entanto, se usada externamente com regularidade, ela suprimiria o sistema nervoso periférico, causando uma perda gradual de sensibilidade na parte do corpo em contato com ela, permanentemente. Arthur percebeu que eu estava olhando para a infusão. Sua testa franziu e ele perguntou: "O que diabos você está fazendo?" Eu devolvi a fatia da raiz para a água e olhei diretamente em seus olhos. Com clareza, pronunciei cada palavra. "Há algo errado com esta água. Alguém adicionou deliberadamente uma planta venenosa para que suas pernas nunca mais possam se mover." Arthur ficou atônito. Ele me encarou, tentando descobrir se eu estava mentindo ou não. Nos últimos 2 anos, ele gastara uma fortuna em tratamentos e consultara os melhores médicos, mas sua condição não melhorava. E agora uma mulher de uma vila remota dizia que seu remédio continha veneno. A dúvida o consumia. Ele me disse para não falar bobagens naquela casa. Eu sabia que ele não confiaria facilmente em alguém que acabara de entrar em sua vida. Então peguei uma folha seca da minha mala, mergulhei-a na infusão e mostrei a ele. A folha, originalmente verde pálida, tornou-se imediatamente preta ao entrar em contato com a água contendo a raiz venenosa. Era uma maneira antiga de verificar venenos que meu avô me ensinou. Expliquei a Arthur, uma por uma, as propriedades farmacológicas da raiz, o mecanismo de seu efeito nas fibras musculares e nervosas de suas pernas danificadas. Enfatizei que, se ele continuasse a usar infusões como aquela por mais 6 meses, toda a parte inferior de seu corpo ficaria completamente dormente, não apenas paralisada. Arthur segurou a folha enegrecida. As veias em sua testa se destacaram. A raiva e o cálculo frio de um empresário o ajudaram a controlar suas emoções rapidamente. Ele perguntou: "O que você quer me dizendo tudo isso?" Aproximei-me de sua cadeira de rodas e disse com firmeza: "Eu te ofereço um acordo. Eu vou te tratar usando as receitas secretas da minha família. Me dê exatos 3 meses. Se depois de 3 meses não houver sinal de recuperação em suas pernas, eu mesma irei embora desta casa sem levar nada. Em troca, durante esse período, você deve garantir que minha vida seja tranquila, para que nenhum de seus parentes interfira ou perturbe o que eu faço." Arthur me encarou por um longo tempo em silêncio, talvez tentando adivinhar se eu tinha mais intenções ou se realmente só queria viver em paz. Finalmente, ele assentiu. Chamou seu motorista particular
e ordenou que ele comprasse pessoalmente as ervas, de acordo com a lista que eu forneceria, e que nunca confiasse essa tarefa às empregadas ou a qualquer outra pessoa na casa. Nosso acordo começou naquela noite. Na manhã seguinte, houve um café da manhã em família no andar de baixo. Todos os membros da família estavam reunidos. Assim que desci as escadas, fui recebida por olhares penetrantes. Carla, a esposa do irmão mais velho de Arthur, estava sentada no sofá com as pernas cruzadas. Ela olhou para meu simples conjunto de linho e com um sorriso cínico disse que sorte é desta casa ter uma nora tão simples. Talvez na aldeia dela nunca tenham visto maquiagem. Pelo jeito que anda, tá claro que está acostumada a subir montanhas, não a andar em tapetes de veludo numa mansão. Talvez você ainda se sinta desajeitada, não é? Eu não respondi, apenas me sentei em silêncio à mesa. Minha sogra, Dona Lúcia, saiu da cozinha. Ela claramente ouviu o comentário de Carla e seu rosto ficou sombrio. Ela colocou uma tigela de sopa na mesa e, com voz firme, repreendeu Carla. Alina é uma nora nesta casa. Desde que ela pisou nesta porta, ela é um membro da família. Como ela se veste é uma decisão pessoal dela. O importante é que ela esteja limpa e arrumada. Você, como nora mais velha, seja um bom exemplo. Diga coisas apropriadas para que os mais jovens possam te imitar. Carla fez uma careta e resmungou um sim, senhora a contragosto, mas seu olhar ainda estava cheio de ódio. Olhei para Dona Lúcia e um sentimento de gratidão cresceu em meu coração. Desde que cheguei a esta casa, ela foi a única que me mostrou um pouco de respeito. No entanto, ao observar seu rosto, notei as olheiras escuras sob seus olhos, sua pele pálida e sua respiração ligeiramente ofegante. Eram sinais claros de insônia crônica e bloqueio do fluxo de energia devido à preocupação excessiva. Após o café da manhã, voltei para o quarto. Peguei um pouco de boldo e gengibre seco. À noite, enquanto Dona Lúcia estava sentada na sala de estar massageando as têmporas, desci com uma bolsa de ervas, pedi permissão para aquecer seu pescoço e ombros e massagear alguns pontos. Dona Lúcia ficou surpresa, mas permitiu. Coloquei a bolsa quente em seu ponto da Jui e comecei a massagear lentamente com meus polegares do ponto frente ao Jianjin. Enquanto massageava, expliquei a função de cada ponto, como ajudava a melhorar a circulação e o fluxo sanguíneo para o cérebro. Em apenas 15 minutos, o rosto de Dona Lúcia ficou mais relaxado. Sua dor de cabeça desapareceu. Naquela noite, ela dormiu profundamente e sem interrupções até a manhã seguinte, pela primeira vez em anos, sem ajuda de pílulas para dormir. Ao acordar na manhã seguinte, ela segurou minha mão e seus olhos havia o afeto genuíno de uma mãe. A partir daquele momento, sob a proteção de minha sogra e meu acordo secreto, Arthur, minha vida na mansão tornou-se mais fácil. Durante o dia, eu fazia as tarefas domésticas. Cozinhava refeições nutritivas e deliciosas para a família. E à noite, quando a porta do nosso quarto se fechava, eu começava o tratamento de Arthur. Eu mesma lavava e fervia as ervas. A decocção fervente liberava um aroma forte, mas reconfortante. Coloquei a bacia aos pés de Arthur, pedindo-lhe para verificar a temperatura antes de mergulhar os pés. Enquanto seus pés imóveis estavam submersos na decocção, eu me ajoelhei. Massagear uma pessoa paralisada é mais difícil do que uma pessoa saudável. Eu tinha que usar muita força para estimular os músculos profundos que começavam a atrofiar. Meus dedos traçavam os caminhos nervosos da coxa ao calcanhar. O suor encharcava minhas costas. Minhas mãos ficavam dormentes de cansaço, mas eu não parava. Nos primeiros dias, Arthur permaneceu frio. Ele se sentava lendo documentos e ignorava meus esforços em seus pés. No entanto, lentamente, minha atenção e persistência pareceram quebrar suas barreiras. Ele começou a me servir um copo de água morna e a colocá-lo na mesa. Às vezes, quando me via ofegante, ele sugeria que eu descansasse um pouco. Esses pequenos gestos diminuíram a distância entre nós. Continuei a série de banhos de ervas e massagens por mais de 2 meses.
uma noite enquanto eu pressionava com força o ponto Yonquan na sola de seu pé. Ele de repente se encolheu. Sua testa franziu e a pasta de documentos caiu de suas mãos. Ele disse que sentiu uma dor aguda. Levantei a cabeça, meu coração batendo forte. Pressionei com mais força outro ponto em sua panturrilha. Arthur gemeu baixo. Seu rosto se contorceu de dor. Lágrimas de felicidade escorreram pelo meu rosto. A dor era um sinal de que seu sistema nervoso periférico estava começando a se recuperar e a se reconectar com o cérebro. O remédio do meu avô realmente funcionava. Arthur desviou o olhar para minhas mãos calejadas de tanto colher plantas. Pela primeira vez, não havia mais frieza em seus olhos, mas uma profunda comoção. O tempo passou rapidamente. 3 meses haviam se passado desde que me tornei nora na casa de Arthur. No fim de semana, a família realizou seu tradicional jantar mensal. Parentes espalhados por São Paulo se reuniram na grande mansão para jantar juntos. Desde a manhã, Dona Lúcia estava ocupada supervisionando a preparação da comida. Com as mangas arregaçadas, ajudei na cozinha, preparando alguns pratos especiais que aprendi na minha vila. A atmosfera do lado de fora parecia calorosa e harmoniosa, mas na verdade, entre os olhares trocados, sempre havia cálculos e interesses pessoais ocultos. Exatamente ao meio-dia, todos se reuniram na grande mesa de jantar de Jacarandá. Arthur sentou-se em sua cadeira de rodas ao meu lado, como de costume, calmo e de poucas palavras. Seu irmão Ricardo estava num treinamento no exterior, então apenas Carla estava presente naquele dia. Assim que sentou, Carla começou a olhar ao redor, comentando sobre a comida e ocasionalmente lançando olhares cínicos para nós. Dona Lúcia, sorrindo, servia comida aos tios e tias. Uma empregada trouxe um prato de peixe assado ainda fumegante e o colocou no centro da mesa. Normalmente eu adorava este prato por sua carne doce e firme, mas hoje, quando o prato foi colocado, o forte cheiro de peixe atingiu meu nariz e meu estômago reviou. Rapidamente cobri a boca, tentando conter a náusea que subia. No entanto, o cheiro do peixe, combinado com o aroma de óleo de outros pratos de carne, tornou-se insuportável. De repente, empurrei minha cadeira, pedi desculpas a todos e corri para o banheiro no segundo andar. Inclinei-me sobre a pia, atormentada por um acesso de náusea. Todo o conteúdo do meu estômago parecia querer sair, mas apenas uma bile amarga saiu. O suor frio encharcou minhas têmporas. Abri a água fria e lavei o rosto para me refrescar. Ao olhar para meu reflexo pálido no espelho, comecei a juntar as peças. Este mês, minha menstruação estava atrasada quase 3 semanas. Ultimamente, eu me sentia sempre cansada, sonolenta e muito sensível a cheiros. Um pensamento cruzou minha mente e me deixou paralisada. Eu estava grávida. Lembrei-me do aniversário de Arthur, quase 2 meses atrás. Naquele dia, ele bebeu bastante, pois seus parceiros de negócios continuavam chegando para parabenizá-lo. Eu também fui forçada a beber algumas taças de vinho tinto e me senti um pouco tonta. Quando ajudei Arthur a ir para a cama, o efeito do álcool e a tensão, muito reprimida, de repente explodiram. Naquela noite, nós realmente nos tornamos marido e mulher. Eu tinha certeza de que, devido à sua lesão na medula espinhal, sua função reprodutiva estava gravemente afetada. Não esperava que isso acontecesse em apenas uma noite. Da sala de jantar, ouviu-se a voz estridente de Carla quebrando o silêncio. Ela elevou a voz de propósito para que todos pudessem ouvir. Olhem só para Alina. Estamos sentados à mesa, jantando tranquilamente, e de repente ela corre para vomitar. Isso só pode significar uma coisa: enjoo matinal. Parece que nossa nora tem boas notícias. As palavras de Carla foram como uma bomba explodindo no meio da mesa de jantar. Os olhos de Dona Lúcia se arregalaram em choque, uma mistura de alegria e confusão. Sussurros começaram na mesa. Todos os presentes sabiam da condição de Arthur após o acidente. A notícia da minha gravidez em tal situação foi um grande choque para toda a família. Saí do banheiro, limpando a boca com um lenço, ainda pálida.
Dona Lúcia correu até mim, segurou minha mão e me bombardeou com perguntas. Alina, o que você tá sentindo? Você tá grávida? Diga pra mamãe, minha filha. Olhei pra ela confusa, depois me virei pra Arthur. Ele me encarava intensamente. Em seus olhos havia uma mistura de espanto e questionamento. Em meio aos olhares expectantes de todos, assenti lentamente como confirmação. Sim, mamãe. Eu também tenho sentido mudanças estranhas no meu corpo. Minha menstruação está atrasada. O rosto de Dona Lúcia se iluminou de alegria. Ela imediatamente agradeceu a Deus. No entanto, sua alegria não durou muito. Ouviu-se um aplauso sarcástico de Carla. Meu Deus, um milagre! O Arthur está paralisado da cintura para baixo. O médico disse que sua função reprodutiva está gravemente comprometida. E de repente a esposa dele está grávida? Esta é a melhor piada do ano. Noralina, você não está nesta casa há muito tempo, mas já conseguiu engravidar de outro e culpar seu marido? A acusação cruel foi como um balde de água fria jogado sobre mim. A atmosfera na sala de jantar congelou de repente. Os olhares que antes estavam cheios de alegria agora estavam repletos de suspeita, descrença e desprezo. Os parentes mais velhos pararam de comer e começaram a sussurrar. Tio Breno bateu seus talheres na mesa com força, exigindo ordem. No entanto, Carla não parou. Ela empurrou furiosamente a cadeira e, com o som de seus saltos estalando no chão, marchou em direção ao escritório no segundo andar. Minutos depois, ela voltou segurando uma pasta azul contendo documentos médicos. Aproximando-se da mesa, ela jogou a pasta na frente de todos. Se vocês não acreditam, vejam isto. Este é o histórico médico do Arthur de uma clínica internacional de 2 anos atrás. Está escrito claramente por um especialista estrangeiro. Lesão na medula espinhal. Impacto irreversível na função reprodutiva. O Arthur é completamente estéril. Então, de quem é o filho? Na barriga da Noralina? Como ela vai explicar isso? Dona Lúcia pegou a pasta, tremendo. Seu rosto empalideceu. Ela conhecia bem a condição de seu filho. O fato escrito no papel a deixou sem palavras. Ela me olhou, cheia de decepção e dor. Ela não acreditava que eu pudesse traí-la, mas a evidência científica era tão clara. Eu fiquei parada como uma estátua, minhas mãos cerradas com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu entendi que Carla estava usando a situação para me destruir. Ela gesticulou e continuou a gritar. Sua voz ecoou por toda a mansão. Uma vagabunda traz o filho de outro para nossa casa e o reivindica como herdeiro. Ela não é digna de ser nora em nossa família. Exijo que a mamãe ligue imediatamente para o pai dela e o force a buscar esta mulher sem vergonha. Não a deixe manchar mais o nosso bom nome. Mas não era apenas a minha expulsão que Carla queria. Com astúcia, ela transferiu a culpa para Arthur. Ela se ergueu e levantou o queixo, falando para todos na mesa sem esconder seu desejo de tomar o poder. Tios e tias, neste escândalo, o maior culpado é o Arthur. Ele é um aleijado, não quer se tratar, nem consegue vigiar a própria esposa, deixando-a vagar por aí. Um homem que não consegue controlar sua própria família e permite que uma vergonha como essa aconteça. Não tem o direito ou a autoridade de ocupar o cargo de vice-presidente executivo da corporação. Sugiro que na próxima semana convoquemos uma reunião extraordinária do Conselho. Destituamos o Arthur de seu cargo e entreguemos a gestão do Projeto do Sul a mim e ao meu marido. Só assim podemos garantir que tudo corra bem. Os parentes começaram a concordar com a cabeça. Eles há muito tempo queriam redistribuir o poder na corporação após o acidente de Arthur. Agora, com um motivo tão forte, eles certamente apoiariam Carla para derrubá-lo. Olhei para Carla. Em seus olhos li uma ganância indisfarçável. Tudo o que ela fez hoje, desde me humilhar até mostrar aquele histórico médico, tinha apenas um objetivo: tomar o poder do meu marido. Eu dei um passo à frente encarando Carla. Levantei a cabeça e disse com uma voz firme e inabalável: Carla, eu sou uma esposa fiel nesta casa e nunca cometi nenhum ato vergonhoso.
O filho em meu ventre é carne e sangue do Arthur. Você me acusa com base em um relatório médico de 2 anos atrás e isso é completamente infundado. Carla gargalhou, sua risada estridente e insultuosa ecoando pela sala. Ela apontou para mim com seu dedo de unha vermelha brilhante. Você ainda se atreve a discutir? Um renomado médico estrangeiro já deu seu veredito. É irrefutável. Como você vai esconder isso? Ou vai dizer a todos que suas ervas podres da floresta podem curar a infertilidade? Que piada. Naquele exato momento, quando a tensão na mesa de jantar atingiu seu auge, parecia prestes a explodir. Uma mão grande, quente e forte, pegou e segurou a minha com firmeza. Era Arthur. Lentamente, ele me puxou para trás de sua cadeira de rodas, enfrentando sozinho os ataques de sua família. Sua mão segurando a minha me deu uma calma absoluta. Arthur não demonstrou surpresa ou raiva diante das acusações afiadas de Carla. Ele olhou para toda a mesa, seus olhos frios varrendo cada rosto sedento por drama, e finalmente, parando no rosto arrogante de sua cunhada. Ele falou com uma voz grave. Eu sou o marido dela e eu sei melhor de quem é esse filho. Vocês não precisam adivinhar. E principalmente, não é você quem tem o direito de julgar o caráter da minha esposa. Esse histórico médico que você segura é de 2 anos atrás. Nesses 2 anos, especialmente nos últimos meses, como meu corpo mudou e se recuperou, eu sou quem sabe melhor. Para provar que a Lina é inocente e dissipar todas as suas dúvidas, amanhã de manhã peço a todos os tios e tias de nossa família que me acompanhem e a Alina ao melhor centro perinatal da cidade. Faremos um exame completo na presença de todos. Arthur parou por um momento. Ele olhou fixamente para Carla e sua voz se tornou mais alta, carregando a ameaça inquestionável de alguém no poder. Mas eu tenho uma condição. Se amanhã os resultados dos exames provarem que o filho no ventre de Alina não é meu, eu renunciarei voluntariamente ao cargo de vice-presidente executivo. Entregarei toda a gestão do Projeto do Sul ao Ricardo e assinarei os papéis do divórcio, deixando Alina ir embora no mesmo instante. Ao ouvir a possibilidade de obter o controle do enorme Projeto do Sul, os olhos de Carla brilharam de ganância. Ela estava certa de sua vitória. E sem hesitar, respondeu: Arthur, cumpra sua palavra. Tios e tias são testemunhas. Não volte atrás. Arthur sorriu. Em seus olhos havia um brilho de confiança. Eu não terminei. Se amanhã o ultrassom e os exames provarem que o filho é meu e que meu corpo é totalmente capaz de ter filhos, então você, Carla, será responsável pela calúnia e difamação da nossa família hoje. Como punição, sua família deverá me entregar imediatamente toda a gestão da rede de hotéis e resorts em Bali. Além disso, você terá que se desculpar publicamente com a Lina, na frente de toda a família, e sair desta mansão. Você aceita a aposta? Carla hesitou um pouco ao ver a confiança de Arthur. Mas quando olhou para o antigo histórico médico na mesa, ela se convenceu novamente. Ela pensou que era impossível um homem paralisado recuperar magicamente sua função reprodutiva. Ela bateu a mão na mesa e disse em voz alta: Tudo bem, eu aceito. Amanhã, às 9, nos encontramos no saguão do centro perinatal. Veremos onde sua querida nora vai esconder o rosto. Arthur não deu mais atenção a Carla. Lentamente ele segurou minha mão e empurrou sua própria cadeira de rodas em direção ao elevador. Ele me disse para ir ao quarto descansar e não me preocupar em arrumar a mesa. Enquanto olhava para suas costas na cadeira de rodas, senti uma estranha paz em meu coração. Ele era meu apoio mais forte e seguro no meio dessa tempestade. Exatamente às 9 da manhã seguinte, o saguão da ala de elite do hospital estava cheio de parentes de Arthur. Todos os tios, tias e primos estavam presentes para testemunhar esta aposta histórica. Carla, com maquiagem pesada e um vestido vermelho chamativo, como se estivesse em uma festa, andava de um lado para o outro com arrogância. Ela continuava sussurrando com as tias, e cada palavra dela era para me encurralar.
Vamos ver mais tarde, quando a verdade vier à tona, como ela ainda poderá encarar alguém. Uma garota pobre do interior pode se casar com um rico, mas não tem vergonha na cara, ainda traz o filho de outro, pobre da nossa família, que trouxe azar para casa. Eu me sentei ereta no banco, ao lado da cadeira de rodas de Arthur, fingindo não ouvir as palavras dolorosas. A mão de Arthur ainda estava sobre a minha. Ocasionalmente, ele acariciava suavemente, me dando calor e confiança. Momentos depois, uma enfermeira me chamou para a sala de ultrassom. Dona Lúcia e Carla entraram comigo para testemunhar pessoalmente. Arthur permaneceu do lado de fora com os homens da família. Uma ginecologista sênior aplicou um gel frio em meu abdômen e começou a mover a sonda lentamente. A imagem na tela preto e branco apareceu claramente. A médica apontou para um pequeno ponto piscando na tela e disse com voz profissional: "Parabéns à família, o feto está se desenvolvendo bem e na posição correta. O tamanho do saco gestacional e o comprimento do embrião correspondem à idade gestacional. O batimento cardíaco já está presente e é muito forte." Ao ouvir a conclusão da médica, pude respirar aliviada. Lágrimas de felicidade escorreram pelo meu rosto. Dona Lúcia se aproximou da tela e, com as mãos trêmulas, tocou a imagem de seu neto no monitor. Mas Carla não se importava com aquela pequena vida. Ela cruzou os braços e zombou cinicamente. "Grávida? Sim, é verdade. Mas a questão principal é: filho de quem? Continuo convencida de que não é filho do Arthur. Ele não conseguiria." "Mamãe, não se alegre tão cedo. Você pode acabar cuidando do neto de outra pessoa." "Que vergonha." Dona Lúcia se virou com raiva e sibilou para Carla dentro da sala. "Cale a boca. Estamos em um hospital. Meça suas palavras. Não envergonhe a família na frente dos outros." Carla bufou e saiu para o saguão, anunciando em voz alta para os parentes que esperavam: "É verdade. Ela está grávida de 6 semanas. Agora só precisamos provar que o Arthur é estéril e tudo ficará claro. Exijo que o Arthur faça um espermograma imediatamente." "Não fuja." Os parentes mais velhos começaram a exigir que Arthur fosse examinado para descobrir a verdade. Eles acreditavam que apenas o resultado de um teste específico poderia ser uma prova sólida da minha culpa. Uma pressão invisível pesava sobre meus ombros. Embora eu tivesse certeza de que o filho que eu carregava era de Arthur, eu não sabia até que ponto sua saúde havia se recuperado, para que os resultados estivessem de acordo com os padrões médicos modernos. Apesar da pressão de todos os lados, Arthur permaneceu calmo. Ele se aproximou do balcão de registro com sua cadeira de rodas, mas não se registrou para um novo teste como todos pediram. Calmamente ele falou com a enfermeira, pedindo-lhe para ligar para o Dr. Riso, chefe do departamento de andrologia e seu médico nos últimos 2 anos, pelo telefone interno. Cerca de 5 minutos depois, o Dr. Riso saiu apressado de seu consultório em direção ao saguão. Ele segurava uma pasta de documentos com o selo vermelho do hospital. Vendo a multidão, ele sorriu e acenou com a cabeça em cumprimento. Arthur apontou para a pasta na mão do médico e disse em voz alta: "Dr. Riso, por favor, leia para todos os presentes aqui os resultados do meu exame geral e dos testes específicos realizados há 2 semanas." Ao ouvir isso, Carla deu um pulo e riu. "Que plano inteligente, Arthur. Você já fez o teste antes para preparar o cenário, doutor. Leia em voz alta e clara. Precisamos saber o quão grave é a condição dele." Dr. Riso abriu a pasta, seu rosto sério. Ele pigarreou e leu em voz alta para que todos pudessem ouvir. "A pedido do paciente, Sr. Arthur Monteiro, realizamos um exame completo de todas as suas funções corporais no meio do mês passado. Com base nos dados clínicos e laboratoriais, tenho o prazer de informar à família uma excelente notícia. Os sinais do sistema nervoso periférico do Sr. Monteiro estão melhorando muito rapidamente. A atrofia muscular parou
e os reflexos começaram a aparecer em suas pernas. Mais importante, a lesão anterior na medula espinhal não causou danos permanentes à sua função reprodutiva. Embora ainda seja necessário tempo para a recuperação total, a qualidade de seu esperma atualmente atende plenamente aos padrões para a concepção natural. O feto no útero da senhora Lina é 100% carne e sangue do senhor Arthur Monteiro. As palavras do Dr. Riso foram como um trovão ecoando no saguão do hospital. Todos ficaram em silêncio, paralisados de espanto. O saguão, antes barulhento, ficou tão silencioso que se podia ouvir os passos de uma enfermeira passando. Cobrei a boca, as lágrimas escorrendo por uma mistura de emoções. Eu sabia que meus banhos de ervas e acupuntura eram eficazes, mas não esperava que a recuperação de Arthur fosse tão rápida e impressionante. Dona Lúcia chorou. Ela se aproximou, abraçou Arthur e depois abraçou meus ombros com força. Deus nos ouviu. Nossos ancestrais nos ajudaram. Meu filho está curado. Teremos um neto, Alina. Imediatamente o tom dos tios e tias mudou. Eles cercaram Arthur com parabéns, começaram a me elogiar, dizendo que eu era o amuleto da sorte da família, trazendo prosperidade desde que entrei na casa e afastando doenças e infortúnios. Apenas Carla ficou petrificada, o rosto pálido, os lábios trêmulos e incapaz de dizer uma palavra. Ela balançou a cabeça em desespero, tentando refutar. Impossível. Deve haver um erro no laboratório. Ou o Arthur conspirou com o médico para falsificar os documentos para encobrir a esposa. Ele ficou numa cadeira de rodas por 2 anos. Como ele poderia se curar de repente? Isso é completamente insano. O rosto do Dr. Riso ficou sério imediatamente e com voz firme ele advertiu. A senhora insultou minha honra profissional, a reputação e o prestígio de um hospital de renome neste país. Todos os testes foram realizados de acordo com os protocolos mais rigorosos. As amostras estão armazenadas em um banco criogênico. Se a senhora não acredita, pode convidar um especialista de outra clínica internacional às suas próprias custas para refazer o teste. A recuperação milagrosa do senhor Monteiro se deve em parte à força de seu corpo, mas principalmente ao resultado de uma fisioterapia e tratamento médico muito precisos nos últimos meses. Reafirmo mais uma vez, o feto no útero da Saralina é 100% carne e sangue do senhor Arthur Monteiro. Dona Lúcia ficou furiosa. Ela enxugou as lágrimas, aproximou-se rapidamente de Carla e deu-lhe um tapa forte. O som do tapa ecoou no saguão. Cale a boca. Você é a nora mais velha, mas seu coração é mau e mesquinho. Você deseja o mal para seu cunhado para tomar poder e riqueza, e ainda se atreve a manchar a honra da nora mais nova na frente de todos. A partir de hoje, prepare-se para entregar suas responsabilidades e nunca mais ouse pisar em nossa casa. Carla cambaleou com um tapa, pressionando a mão na bochecha marcada por 5 dedos vermelhos. Seus olhos estavam cheios de negação. Encurralada, ela continuou a gritar, apontando para mim. A mamãe me machucou por causa dessa caipira. Mesmo que o Arthur esteja curado, não significa que o filho seja dele. Hoje em dia, há muitas maneiras para uma vagabunda esconder a verdade. Ela fica em casa o dia todo. Quem sabe se não colocou outro homem para dentro enquanto todos estavam trabalhando. Os parentes ao redor começaram a mostrar nojo da teimosia de Carla. Tio Breno franziu a testa e a repreendeu duramente por não ter vergonha e fazer um escândalo no hospital. Fiquei ereta, respirei fundo para me acalmar e dei um passo à frente para encarar Carla. Minha voz era clara e firme. Carla, você sempre me acusa de adultério. Você tem alguma prova? Se não, tudo o que você diz é calúnia. Mas eu tenho provas de suas ações secretas. Carla ficou em silêncio por um momento e depois sorriu com arrogância. Ela arrumou o cabelo desgrenhado e perguntou: que outro drama você vai inventar? Eu não estou inventando drama. Desde o meu primeiro dia nesta casa, como uma curandeira treinada, sou muito sensível a cheiros. No último mês, toda vez que você passava, eu senti um forte cheiro de gengibre e hortelã vindo da sua bolsa. Não era perfume,
mas o aroma característico de adesivos anti-náusea para mulheres grávidas. Ao ouvir a palavra náusea, Carla se assustou e imediatamente cobriu sua bolsa de grife. Seu rosto mostrava um pânico claro. Ela olhou para a esquerda e para a direita, evitando meu olhar direto. Eu continuei. Minhas palavras eram como um martelo, esmagando suas mentiras. Além disso, você frequentemente diz que vai para viagens de negócios repentinas para cidades próximas ou para um spa e desaparece no meio da semana. Mas você não leva uma mala de negócios e toda vez que volta parece cansada e seus movimentos são muito cuidadosos, não relaxados como depois de um spa. Juntei todos esses sinais e digo, não sou apenas eu que estou grávida, mas você também. Sussurros novamente ecoaram pelo saguão. Dona Lúcia de repente se virou para Carla e a olhou da cabeça aos pés com um olhar penetrante. Carla gaguejou, tentando negar. Que absurdo você está dizendo. Mesmo que eu estivesse grávida, o que isso tem a ver com você? Uma mulher casada grávida é normal. Você está tentando mudar de assunto? Eu sorri calmamente e respondi diretamente. Sua gravidez seria, claro, uma ótima notícia para a família. Mas o problema é que seu marido, Ricardo, está há exatos 4 meses no exterior para um treinamento e ainda não voltou. Como você vai explicar o feto crescendo em sua barriga? Minha pergunta derrubou completamente o véu de arrogância de Carla. Suas pernas tremeram e ela não conseguiu mais se manter em pé, apoiando-se em uma cadeira de plástico atrás dela. Os sussurros dos parentes agora estavam totalmente focados nela. A verdade repentinamente revelada a deixou sem palavras. Naquele exato momento, quando Carla estava completamente confusa, do final do saguão ouviu-se uma voz baixa e cheia de raiva. Responda, Carla, de quem é o filho em sua barriga? Todos ficaram chocados e se viraram. Quem falava era Ricardo, o irmão mais velho de Arthur e marido de Carla. Ele usava um casaco amassado e carregava uma pequena mala. Seu rosto mostrava o cansaço de uma longa viagem e uma raiva imensa. Ao ver a aparição repentina de seu marido, Carla deixou sua bolsa cair e ficou paralisada. Sua boca se abriu de medo. Ricardo, por que você está aqui? Você não deveria voltar no mês que vem? Ricardo caminhou a passos largos em sua direção, seus olhos vermelhos. Arthur, sentado em sua cadeira de rodas, explicou calmamente a situação. Ele disse que, quando recebeu o relatório sobre o caso de Carla uma semana antes, queria resolver o assunto internamente e comprou discretamente uma passagem de volta para Ricardo. O escândalo no hospital hoje foi provocado por Carla, que passou de todos os limites. Então ele ordenou que seu assistente buscasse Ricardo no aeroporto e o trouxesse diretamente para cá. Arthur se virou para Ricardo e acenou para o assistente ao seu lado. Dê a ele o tablet. O assistente se aproximou rapidamente, ligou o dispositivo e o entregou a Ricardo. Na tela havia uma série de fotos claras tiradas por uma câmera escondida. Ricardo pegou o tablet, suas mãos tremendo ao ver as fotos. Nas fotos, Carla usava roupas provocantes e abraçava um jovem musculoso do lado de fora de um hotel de luxo fora da cidade. Havia até uma foto dele se beijando apaixonadamente no estacionamento. Arthur contou toda a história de forma monótona. Inicialmente, contratei um detetive para investigar o caso da infusão envenenada. Todas as evidências apontavam para Carla. Ela subornou uma empregada para adicionar secretamente a raiz venenosa ao meu remédio, esperando que eu ficasse completamente paralisado. Ao segui-la para coletar provas do caso de envenenamento, o detetive acidentalmente também fotografou esta cena nojenta. Eu queria esperar você voltar para resolver tudo pessoalmente. Mas hoje ela passou de todos os limites, difamando a Lina na frente de todos. Então fui forçado a expor toda a verdade. Ricardo rangeu os dentes. A vergonha de um homem traído na frente de toda a sua família eliminou o resto de sua sanidade. Ele socou a imagem do amante no tablet e se virou para Carla. Sem uma palavra, ele deu 2 tapas em sua esposa.
Sua vagabunda. Eu trabalho duro no exterior, ganhando dinheiro para o nosso futuro. E você, em casa com meu dinheiro, sustenta um amante jovem e ainda tem a audácia de trazer um filho bastardo para casa. Saia da minha frente. Carla caiu no chão do hospital, cabelo desgrenhado. Ela chorou, abraçando as pernas de Ricardo, implorando por perdão, culpando tudo pela solidão e por um momento de fraqueza. O hospital virou um caos. Médicos e enfermeiras saíram para acalmar a família e pedir que se acalmassem para não perturbar os outros. Pacientes. Tio Breno suspirou profundamente e ordenou que todos fossem para a mansão, resolver tudo a portas fechadas e não espalhar mais a vergonha. A comitiva de carros da família de Arthur deixou o hospital. A atmosfera dentro do carro era sufocante. Ao chegar à mansão, todos se reuniram na grande sala de estar. Dona Lúcia sentou-se no sofá central, cansada, mas com um olhar penetrante. Ricardo sentou-se em um canto, cobrindo o rosto com as mãos. Carla estava ajoelhada no meio da sala, suas roupas amassadas, sua maquiagem borrada, misturada com lágrimas e suor, parecendo patética. A conversa familiar terminou rapidamente. Diante de provas irrefutáveis, Ricardo exigiu o divórcio imediato. Os parentes mais velhos decidiram por unanimidade expulsar Carla de casa, sem permissão para levar qualquer propriedade da família. Além disso, Arthur mostrou outra pasta de documentos coletados pelo detetive. Acontece que, durante a ausência de Ricardo, Carla usou sua posição, falsificou relatórios e desviou uma grande quantia de dinheiro do caixa da rede de hotéis, encurralada, tendo perdido família e reputação. E à beira de acusações criminais, Carla finalmente perdeu a cabeça. Ela olhou para toda a sala com um olhar enlouquecido que parou em mim, que estava parada em silêncio atrás da cadeira de rodas de Arthur. Em sua mente, eu era a causa de todo o seu infortúnio. De repente, Carla se levantou do chão. Seu movimento foi tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Ela correu para a mesa de centro de jacarandá, pegou a tesoura de jardinagem que estava lá. Segurando a lâmina afiada, Carla gritou estridentemente e, com os olhos cheios de ódio, avançou em minha direção. Morra! A culpa é toda sua. Eu perdi tudo, então você também não viverá em paz. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Dona Lúcia gritou de medo. Ricardo e os tios correram para detê-la. Mas era tarde demais. Eu congelei. Meu instinto maternal me levou a abraçar minha barriga para proteger meu filho, ainda não nascido. Naquele exato momento, quando a ponta da tesoura estava a menos de 1 metro de mim, a reação de Arthur foi rápida como um raio. Impulsionado pelo instinto de proteger sua esposa e filho. Ele se impulsionou com as duas mãos dos braços da cadeira de rodas e com a força restante em suas pernas, que estavam apenas começando a se recuperar, ele saltou de repente. O impulso súbito fez sua cadeira de rodas tombar para trás e o próprio Arthur disparou para a frente. Ele me agarrou, me abraçou e usou o peso de seu corpo para me derrubar no tapete grosso, me afastando da facada mortal. A ponta afiada da tesoura cortou o ar, roçando a barra da minha blusa e cravando-se no encosto do sofá. Arthur me abraçou com força no chão. Suas costas largas me protegiam completamente. Sua respiração estava ofegante, mas seus braços não afrouxaram. Alina, você está bem? Não tenha medo. Eu estou aqui, ele sussurrou em meu ouvido. Toda a sala de estar ficou em silêncio absoluto. A ação de Arthur de saltar da cadeira de rodas para salvar sua esposa foi tão chocante para todos que eles se esqueceram de respirar. Por mais de 2 anos, ele dependeu totalmente da cadeira de rodas ou da ajuda de outros. Ninguém imaginava que ele pudesse se impulsionar com as pernas e saltar tão longe. Só então Ricardo e os tios recobraram a consciência. Eles avançaram sobre Carla, pressionando-a contra o chão e arrancando a arma de sua mão. Tio Breno correu para nos ajudar a levantar. Arthur se recusou a voltar para a cadeira de rodas. Ele pediu ao tio para ajudá-lo a sentar no sofá mais próximo. Embora o suor escorresse por sua testa e suas pernas ainda tremessem de exaustão, seu carisma imponente de vice-presidente executivo
antes temido em todo o mundo dos negócios, reapareceu. Arthur me examinou cuidadosamente para garantir que eu não estivesse ferida. Então ele se virou para a família. Sua qualidade de liderança era visível em cada movimento. Ele apontou para Carla, prostrada no chão, e com voz fria deu a ordem: segurança. Liguem para a polícia imediatamente. Denunciem agressão, armada com intenção de ferir. Entreguem também toda a pasta de provas de desvio de dinheiro e suborno para envenenamento ao investigador. Essas acusações são suficientes para mantê-la na prisão por um longo tempo. Ajam de acordo com a lei, sem favoritismo. Os seguranças entraram imediatamente, agarraram Carla e a levantaram. Ela estava completamente derrotada e não mais resistiu, resignada a esperar a chegada da polícia. Ricardo olhou para sua esposa sendo levada embora com uma expressão de profunda vergonha no rosto. Ele sabia que sua carreira e reputação na família haviam sido totalmente destruídas por Carla. Arthur colocou a mão no ombro de seu irmão mais velho e disse com uma voz firme, mas justa: Ricardo, pelo que aconteceu com sua esposa, você também tem culpa. Como marido, você falhou em vigiá-la. Você a deixou violar as regras da família e roubar dinheiro da empresa. Você também deve ser responsabilizado. Na próxima semana, o RH emitirá sua carta de transferência como diretor da filial em Manaus. Você precisa de tempo para recuperar suas habilidades gerenciais e refletir sobre o que aconteceu. Ricardo não ousou contestar. Ele apenas abaixou a cabeça, aceitando sua punição. Depois de resolver os assuntos internos, Arthur se dirigiu aos parentes mais velhos, com respeito, mas firmeza. Ele anunciou que, a partir do dia seguinte, voltaria oficialmente a trabalhar na sede da corporação e lideraria pessoalmente todos os grandes projetos pendentes. Todos os parentes assentiram em concordância. Ninguém era tolo o suficiente para discutir com um líder inteligente e decisivo que tinha provas das falhas de cada um. A crise familiar terminou. A posição do meu marido e a minha estavam consolidadas. A notícia da rápida recuperação de Arthur e seu retorno oficial à gestão da corporação rapidamente se espalhou nos círculos empresariais de São Paulo. As ações da empresa dispararam e continuaram a subir por vários pregões consecutivos. Em casa, a atmosfera sombria e sufocante foi substituída por alegria e entusiasmo. Dona Lúcia passava o dia ocupada, supervisionando a preparação de refeições nutritivas para mim. Embora Arthur já pudesse ficar de pé sozinho, ele ainda precisava de tempo para a recuperação total da força muscular. Todos os dias, depois de um trabalho árduo na empresa, ele voltava para casa e mergulhava pacientemente os pés na bacia de infusão de ervas da Chapada Diamantina que eu preparava. Enquanto eu massageava, ele frequentemente segurava minha mão e acariciava suavemente os calos na ponta dos meus dedos com um olhar cheio de gratidão. Num sábado de manhã, um convidado especial chegou à mansão. O Dr. Guzmão, ex-chefe de medicina tradicional do Instituto Central, um especialista de renome com grande autoridade nos círculos médicos. O Dr. Guzmão era um antigo amigo da família de Arthur. E agora, ao saber da recuperação milagrosa de Arthur, de uma lesão na medula espinhal, ele veio pessoalmente examinar sua condição. O Dr. Guzmão era um homem com mais de 70 anos, com cabelos e barba brancos, mas ainda robusto e com olhos muito penetrantes. Ele examinou cuidadosamente o pulso de Arthur, testou os reflexos em pontos de suas pernas. Após um exame detalhado, ele assentiu satisfeito com um largo sorriso no rosto. O pulso está estável, a circulação sanguínea está excelente, a recuperação dos nervos periféricos é notável. Arthur, você realmente teve um anjo da guarda para superar isso. O fato de você poder andar sozinho é um milagre muito raro na prática médica. Arthur sorriu humildemente e apontou para mim, que estava servindo chá em um canto. Doutor, este milagre é inteiramente graças à minha esposa. Ela cuidou pacientemente de mim usando as receitas de sua família e acupuntura durante todos esses meses. Se não fosse por Alina, eu provavelmente estaria numa cadeira de rodas para sempre. O Dr. Guzmão se virou para mim, surpreso.
Ele me olhou da cabeça aos pés com um olhar muito gentil. Ele me chamou e perguntou suavemente: Minha jovem, de que você aprendeu a curar? Você poderia mostrar a este velho seus métodos e receitas de tratamento tradicional? A recuperação de uma lesão na medula espinhal requer um conhecimento muito profundo de farmacologia e meridianos. Eu assenti respeitosamente. Coloquei a bandeja de chá na mesa, subi ao quarto, abri minha familiar mala de lona e peguei um caderno velho e surrado. Naquele caderno, eu havia escrito em detalhes cada receita, dose, diagrama de acupuntura e as mudanças nos reflexos musculares de Arthur desde o primeiro dia. Desci com o caderno e o entreguei respeitosamente ao velho doutor. Ele colocou os óculos, abriu a primeira página amarelada e começou a ler minha caligrafia limpa. O doutor Guzmão virou cada página. No início, seus olhos mostravam apenas curiosidade profissional, mas à medida que lia mais a fundo sobre a análise das propriedades farmacológicas, seu rosto mudou. A mão que segurava o caderno começou a tremer. Ele rapidamente tirou os óculos e aproximou o caderno dos olhos para ver mais claramente as linhas de tinta desbotadas. Ele levantou a cabeça, sua voz tremendo de uma emoção avassaladora. Minha jovem, esta caligrafia, esta combinação de ervas. Você é neta do grande curandeiro Bento da Vila de Lençóis? Eu me assustei. O nome da vila e o título de grande curandeiro não eram mencionados nesta região há décadas. Eu rapidamente assenti, confirmando que meu avô era de fato o grande curandeiro Bento. Ao ouvir isso, o Dr. Guzmão derramou lágrimas. Ele se levantou do sofá, ajeitou o paletó e, inesperadamente, se aproximou de mim e se curvou profundamente. A ação do renomado especialista fez com que toda a família se levantasse, de Dona Lúcia a Arthur, todos confusos. Tentei levantar o doutor. Doutor, não faça isso. Eu sou mais jovem. Como posso receber tal honra do senhor? O doutor Guzmão segurou minha mão com força e com a voz trêmula contou uma história. 40 anos antes, ele era um jovem médico recém-formado e foi enviado à Chapada Diamantina para pesquisar e coletar plantas medicinais raras. Em uma de suas jornadas na mata, ele se perdeu e foi picado por uma cobra venenosa. O veneno se espalhou rapidamente e sua vida estava por um fio. Meu avô, que passava por acaso com uma cesta de ervas, o encontrou e o levou para sua cabana. O próprio avô mastigou as ervas, aplicou-as na ferida e lhe deu uma infusão por um mês inteiro. Ele não apenas salvou sua vida, mas também compartilhou generosamente inúmeras receitas secretas de seus ancestrais, que o ajudaram a construir uma base sólida de conhecimento e alcançar uma carreira brilhante. O Dr. Guzmão enxugou as lágrimas e se virou para Dona Lúcia e Arthur, dizendo com grande seriedade: sua família tem muita sorte de ter recebido esta moça em sua casa. O grande curandeiro Bento era um talento raro no mundo da medicina tradicional. As receitas que ele legou são um patrimônio inestimável para nossa nação. Alina, sua herdeira direta, absorveu toda a sua sabedoria. Ela não apenas salvou as pernas de Arthur, ela é um tesouro vivo da medicina tradicional. Vocês devem valorizá-la e protegê-la. As palavras do respeitado doutor tinham peso de ouro e ficaram para sempre gravadas na mente de todos os presentes. A sala ficou em silêncio, mas nele havia um profundo respeito e o pleno reconhecimento do talento da garota da Zera. Depois que o Dr. Guzmão foi embora, a atmosfera na mansão mudou completamente. Não havia mais vestígios de tensão ou acusações do passado. Dona Lúcia se aproximou rapidamente de mim, seus olhos vermelhos, mas o rosto brilhando de orgulho. Ela pegou minhas mãos e começou a acariciar os calos que Carla antes havia zombado. Com a voz trêmula, mas sincera, ela disse: Alina, me perdoe por não ter cuidado bem de você. Eu pensei que você era apenas uma boa e trabalhadora menina. Não imaginava que você era tão inteligente e vinha de uma família de curandeiros tão respeitada. Você não apenas carrega o sangue da nossa família em seu ventre,
Você é a salvadora do Arthur. A partir de hoje, você é minha verdadeira filha. Eu lhe entrego a gestão desta casa. Se algum parente se atrever a falar mal de você, eu o expulsarei. Os parentes que ainda estavam pro fim de semana também se aproximaram para parabenizar tio Breno, que antes fora o mais duro em exigir que eu fosse examinada, agora sorria envergonhado. Ele se aproximou, deu um tapinha no ombro de Arthur e disse simplesmente: Arthur, você tem bom olho. Sua esposa é inteligente e educada e vem de uma família de curandeiros respeitável. Fico feliz por vocês. Antes eu me deixei levar pelas fofocas da Carla e tive uma opinião errada. Alina, perdoe este velho tolo. Eu sorri respeitosamente e respondi que em família não há necessidade de guardar rancores do passado. A partir daquele dia, meu status na família do meu marido mudou completamente. Eu não era mais considerada a mulher vendida pela dívida de seu pai. Ninguém mais se atrevia a sussurrar sobre minha origem humilde. Todos me respeitavam por meu verdadeiro talento e meu coração sincero como curandeira. À noite, quando estávamos sozinhos no quarto, Arthur me abraçou gentilmente por trás. Suas pernas já podiam sentir e ele conseguia ficar em pé por alguns minutos com a ajuda de uma bengala. Ele apoiou o queixo em meu ombro e sussurrou as palavras mais calorosas em meu ouvido. Obrigado por ter entrado na minha vida sombria. Obrigado por sua paciência com um homem aleijado e mal-humorado como eu. O Dr. Guzmão estava certo. Você é um tesouro inestimável que o céu me enviou. Eu prometo que por toda a minha vida protegerei e amarei você e nossos filhos. Eu me aninhei em seu peito, ouvindo o batimento cardíaco forte do homem a quem confiei minha vida. A tempestade na família havia realmente passado, substituída por compreensão e amor genuíno. O retorno bem-sucedido de Arthur ao mundo dos negócios causou um rebuliço na indústria imobiliária de São Paulo. A empresa de sua família não apenas superou a crise interna, mas também venceu a licitação para vários grandes projetos de resorts. O valor de suas ações disparou. As boas notícias também chegaram à minha própria família. Em um feriado, enquanto eu estava ocupada podando rosas no jardim, a empregada correu e disse que minha madrasta e Isabela haviam chegado. Franzi a testa com um mau pressentimento, mas assenti e pedi que entrassem na sala de estar. Arthur, que estava sentado no sofá lendo o jornal, levantou a cabeça e seu rosto endureceu instantaneamente. Minha madrasta e Isabela entraram com sorrisos falsos. A madrasta trazia uma grande cesta de frutas importadas e assim que me viu, correu, segurou minha mão e me cobriu de perguntas como se fôssemos amigas íntimas desde a infância. Isabela, usando um vestido justo com uma fenda alta e maquiagem chamativa, caminhou afetadamente em direção a Arthur. Sua voz era doce como mel. Arthur, estou tão feliz que você se recuperou. Quando soube do seu acidente, chorei todas as noites. Na verdade, eu queria me casar com você para cuidar de você. Mas a Manalina insistiu em me substituir, então tive que ceder. Agora, vendo você de pé e tão imponente, estou muito feliz. Essa mentira descarada me deu náuseas. Arthur sorriu de lado e nem mesmo as convidou para sentar. Ele dobrou o jornal, jogou-o na mesa de vidro e disse com um tom frio: Sua memória é ruim, Isabela? Ou você está fingindo de propósito? No ano passado, você mesma me chamou de aleijado, inútil no meio da sua cabana. São Paulo inteira sabe como sua família forçou a Alina a se casar por dinheiro. Qual é o propósito de vocês trazerem essa cesta hoje? Falem abertamente. Não tenho tempo para o drama de vocês. Com a rejeição direta, a madrasta ficou envergonhada. Mas ela rapidamente adotou uma expressão triste e começou a atuar como vítima. Ela começou a se queixar de que a empresa do meu pai estava novamente com problemas legais. O fluxo de caixa estava bloqueado e o banco estava cobrando a dívida novamente. Ela pediu a Arthur que, em respeito aos laços familiares, adiasse o pagamento dos 25 milhões por mais alguns anos. Ou melhor ainda, esquecesse a dívida.
já que agora eram uma família. Isabela, vendo que Arthur não se comovia, decidiu nos colocar um contra o outro. Ela me olhou com cinismo e se inclinou para o ombro de Arthur, sussurrando, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Arthur, não deixe o rosto de anjo da Alina te enganar. Ela tem um namorado na vila, seu primeiro amor, chamado Kiko. Eles juraram amor eterno, até tentaram fugir juntos. Ela se casou com você apenas por seu dinheiro. Você confia demais nela. Tome cuidado, pode estar criando o filho de outro. Essa calúnia vil esgotou minha paciência, sem dizer uma palavra. Aproximei-me da mesa, peguei meu celular, abri uma pasta oculta e toquei uma gravação de áudio, que guardei cuidadosamente desde aquele dia na vila. A voz estridente de Isabela ecoou na sala de estar. Cada palavra era clara. Eu ainda sou jovem. Minha vida inteira está pela frente. Não posso enterrar minha juventude ao lado de um homem aleijado. Sim, ele é aleijado, mas a família dele nada em dinheiro. Seja a esposa dele e você viverá confortavelmente. Papai está desesperado. Você, como filha mais velha, deve mostrar sua devoção. A gravação destruiu completamente o drama delas. O rosto de Isabela ficou pálido. Seus lábios tremeram e ela não conseguiu dizer uma palavra em sua defesa. Arthur se levantou. Sua postura alta e aura poderosa eram opressivas. Seu olhar penetrante perfurou as duas mulheres que baixaram a cabeça, envergonhadas. Ouviram a prova? Nossa família faz negócios com honestidade. Todos os contratos têm força legal. Os 25 milhões foram um empréstimo, não uma doação para pessoas ingratas. Quando as coisas estavam difíceis, vocês forçaram a própria filha a se vender. E agora que nos vem bem, vem sem vergonha pedir dinheiro. Arthur se virou para a porta e chamou seu assistente em voz alta. Ligue para o departamento jurídico imediatamente. Prepare um processo judicial contra a empresa deles por quebra de contrato de empréstimo. Minha ordem é cobrar 100% no prazo, sem descontos, sem adiamentos. Deixe o tribunal leiloar seus bens, vender a casa ou carro, mas devolvam a dívida. Ao ouvir sobre a venda da casa e do carro, a madrasta caiu no chão e começou a chorar histericamente. Ela rastejou em minha direção, segurando minhas pernas, e começou a implorar para que eu intercedesse por eles, mostrasse algum sentimento familiar e salvasse a família mais uma vez. Eu recuei, soltando firmemente minha perna. Minha voz era calma, mas firme. Quando o papai me forçou a casar no lugar de sua filha querida, todos os meus sentimentos como filha morreram. Eu já cumpri meu dever, sacrifiquei minha vida e felicidade pelos 25 milhões para salvar o negócio dele. Todos os fracassos depois disso são culpa de vocês. A partir de hoje, nunca mais ousem pisar nesta casa e perturbar nossa vida tranquila. Arthur acenou com a mão. Vários seguranças robustos entraram imediatamente, agarrando os braços da madrasta e de Isabela, embora gritassem e implorassem. Os pesados portões de ferro se fecharam permanentemente, cortando todos os laços com aquelas pessoas vis. Arthur envolveu minha cintura, acariciou meu cabelo suavemente e disse: "A partir de hoje, minha única família é você e nosso futuro filho." Os 9 meses de gravidez passaram em paz e felicidade. Arthur cumpriu sua promessa. Ele ajustou sua agenda de trabalho, montou um sistema de gerenciamento remoto e delegou parte dos projetos a diretores juniores. Na maior parte do tempo, ele trabalhava de casa para cuidar de mim pessoalmente. Ele comprou muitos livros sobre nutrição para gestantes, cozinhava refeições saudáveis e todas as noites massageava minhas pernas para evitar inchaço. Sua atenção e carinho me tornaram a mulher mais feliz do mundo. E o dia tão esperado chegou. Numa manhã ensolarada no final da estação seca, comecei a sentir contrações. O parto correu bem, com a ajuda dos melhores médicos de uma clínica internacional. Dei à luz
um lindo casal de gêmeos, um menino muito parecido com Arthur e uma menina encantadora com traços delicados. Toda a família estava no auge da felicidade. Dona Lúcia segurava os netos, mostrando-os a todos no hospital incansavelmente. Quando os gêmeos completaram 1 ano e começaram a andar, Arthur decidiu organizar um evento que ele vinha planejando secretamente há muito tempo. Um casamento de verdade para compensar o dia vergonhoso em que entrei em sua casa apenas com uma mala. O casamento não foi realizado em um salão de festas lotado no meio de São Paulo, mas em um iate de luxo no meio do mar, na costa de Fernando de Noronha. Apenas os parentes mais próximos e amigos verdadeiros foram convidados, em uma atmosfera romântica em meio a rosas brancas e lustres de cristal. Eu usei um vestido de noiva desenhado especialmente, caminhando pelo convés acompanhada por minha sogra. À minha frente estava o vasto oceano e o homem da minha vida, de pé, firme em suas 2 pernas, com um sorriso radiante e os braços abertos. Arthur pegou minha mão e colocou delicadamente um anel de diamante brilhante em meu dedo anelar. Diante do céu e de nossos entes queridos, ele disse em voz alta: "Obrigado por ter entrado corajosamente na minha vida sombria. Com seu talento, você curou minhas feridas físicas e com seu coração, você aqueceu minha alma fria. A partir de agora, você não é apenas minha salvadora e esposa fiel. Você é a única mulher em cujas mãos a felicidade de nossa família depende. Eu te amo." Aplausos calorosos se misturaram com o som suave das ondas. Olhei para nossos gêmeos brincando pacificamente no colo de suas babás. Então levantei os olhos para o rosto do meu marido, cheio de amor. Eu sorri feliz. Uma lágrima de felicidade escorreu pelo meu rosto. A vida de uma garota da Chapada Diamantina, antes forçada a se casar por dinheiro, parecia ter chegado a um beco sem saída. Mas, na realidade, essa vida havia florescido e aberto o capítulo mais feliz e completo de todos.